Sem dinheiro nem para contratações de novos professores, o Unesp de Rio Claro pode até fechar cursos. Segundo o diretor, em todo o estado, há vagas para pelo menos 900 novos professores, para que possam substituir aqueles que já se aposentaram ou até mesmo faleceram. Moradores de Santa Gertrudes sofrem com a demora para exames e tratamentos oftalmológicos. Equipamento que poderia atender a demanda custa cerca de R$150 mil. Prazo para parcelamento da dívida ativa com a Prefeitura está acabando. Ao vivo as informações, quais as vantagens e consequências de optar ou não pelo Refis. Para quem excedeu a pontuação na carteira de habilitação, nossa reportagem explica quais as consequências e os passos para renovar a CNH. E um bate-papo com o jornalista Rafael Renzel, um dos sobreviventes da queda do avião da Chapecoense no fim do ano passado. Hoje, ele fala sobre valorizar a vida. Eu não quero que as pessoas olhem só para a minha história, assim, vendo se eu sofri, se eu não sofri, se eu estou alegre, se eu não estou alegre. Quero que as pessoas olhem para elas, né? O Rio Claro Notícias desta quarta-feira começa agora. Boa tarde. Imaginem esperar por anos para encontrar a solução e tratar um problema nos olhos. Em Santa Gertrudes, pacientes vivem esse dilema, enquanto a situação só piora. A quantidade de papel mostra o tamanho da espera que a Jaqueline enfrentou para conseguir uma consulta com um oftalmologista. Entre exames, procedimentos e cirurgia já são 6 anos. Desde então, a situação só se complica. O exame é o primeiro passo para quem precisa realizar um procedimento ou até mesmo uma cirurgia. O problema é que, em alguns casos, o tempo de espera para se consultar com o médico pode chegar a 2 anos. Depois de realizar os exames, a pessoa vai precisar ter paciência de novo, enquanto espera para ser operada. Depois de 2 anos na fila da consulta e mais 2 na da operação, a Jaqueline finalmente foi atendida, mas um erro médico fez com que ela perdesse a visão do olho esquerdo. Depois de 2012, eu tive perda de visão total do olho esquerdo por causa de um erro cirúrgico, que eles falam que é vitrectomia, é colocado um óleo, esse óleo foi para a câmara anterior, fez um edema na minha córnea. A córnea se divide em 2, não tem reversão. É um erro irreversível. Pela demora, por 2 anos esperando, ela falou que não tem nem como fazer outra cirurgia para tentar um transplante de córnea, alguma coisa assim. Após a descoberta do erro, mais espera, dessa vez para uma nova cirurgia. Ela não está sozinha nessa. As filhas também aguardam há quase 5 anos por uma consulta. A miopia da Jaqueline é hereditária e, com isso, a preocupação com a visão das filhas só aumenta. Agora, ela aguarda um novo exame desde 2015. O caso dela é apenas mais um em uma lista que só cresce em Santa Gertrudes, a dos que esperam por um exame oftalmológico. Hoje, com informações da Secretaria de Saúde, são em torno de 600 pessoas que aguardam uma consulta com um oftalmologista. O médico que atende essa especialidade hoje chega a atender uma média de 100 pessoas no mês. Só que todo mês aumenta o pedido de pessoas precisando de oftalmologista em torno de 50 a 100 pessoas todo mês. Então é uma demanda que não diminui. As consultas feitas por um médico concursado pela Prefeitura não são suficientes para suprir a demanda. Diante de tanta demora do que seria simples, 3 vereadores tentam um repasse federal para a compra do aparelho que pode agilizar os exames. Em torno de R$150 mil. No momento, não. No momento, não, o município não dispõe de recursos para a compra desse aparelho. Enquanto a fila não anda, a família da Jaqueline continua em um ciclo que parece ser eterno. Porque isso aqui é desumano, porque quem paga os impostos quer receber pelo menos a saúde em troca. E a gente não tem nada aqui em Santos. Você vai lá, você fica 2 horas esperando e a única coisa que você tem é eu não sei quando eu vou poder marcar para você, a fila tá grande, não tem vaga no AME, não tem vaga em Campinas, não tem vaga em lugar nenhum. A população sempre à mercê de quando tiver uma vaga. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Santa Gertrudes para saber o que pode ser feito, se há algum tipo de previsão para fazer essa fila andar ou intercâmbio com outras cidades, enfim, alguma solução para o problema. Porém, até o momento, não tivemos resposta. Olha, você já tomou uma multinha aqui, outra ali, estacionamento proibido, um radar, alguma coisa assim? Pois é. Às vezes, quando a situação é corriqueira, quando a gente menos espera, já estourou o número de pontos na carteira, 20, que é o limite para ter o bloqueio, e daí a necessidade de fazer todo o processo para tirar a carta de motorista de novo. O Rio Claro Notícias vai explicar como você deve proceder
se encaixa nessa situação. Carteira Nacional de Habilitação, mais conhecida como CNH ou Carteira de Motorista. Um pedaço pequeno de papel que é responsável por autorizar uma pessoa a dirigir e que nem faz diferença na carteira ou na bolsa, mas que faz uma falta danada quando o motorista chega aos 20 pontos e precisa fazer a reciclagem. Começa assim, ela recebe um castigo. Se no prazo de 12 meses ela soma 20 pontos, leva a multa e soma 20 pontos no prazo de 12 meses, ela vai receber um comunicado que ela tem que cumprir reciclagem e suspensão. A gravidade da multa é o que manda na hora da suspensão, além, é claro, do interesse do motorista em ter a carta de volta. As pessoas ainda ficam muito distraídas e o radar acho que é um dos campeões para fazer com que a pessoa atinja esses pontos. Bafômetro é um deles. A não transferência, quando a pessoa vende algum veículo e não faz a transferência, também é bem comum. A Mônica é um exemplo de motorista que perdeu a CNH por ultrapassar os 20 pontos e aí não teve como. Precisou relembrar os tempos de aluna e ficar assim, concentrada na prova para voltar a dirigir. A segunda via achando que estava vencida já, né? Aí eu descobri que eu já estava impedida de dirigir, né? Olha, foi divulgado hoje no Diário Oficial da União, né? O novo censo da população brasileira. Na verdade, uma estimativa levantada aí pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. De acordo com os dados, o país tem mais de 207 milhões de habitantes, 1 milhão a mais do que no ano passado. O levantamento mostra que o estado de São Paulo tem 45 milhões de habitantes, é o mais populoso, seguido de Rio de Janeiro e Distrito Federal. Você que está procurando emprego, fique esperto, tem vaga no posto de atendimento ao trabalhador aqui de Rio Claro. Avaliador de automóveis, comprador, corretor de imóveis, costureira de máquina reta, educador social, marceneiro, motorista de caminhão, mãe substituta e padeiro. O posto de atendimento ao trabalhador de Rio Claro fica na Avenida 3, número 536, no centro. Ficou interessado? Procure o local com RG, CPF e carteira de trabalho, com o número do PIS ativo. Depois do intervalo, vamos falar sobre parcelamento da dívida ativa do município. O prazo termina amanhã. E também sobre a crise financeira que está pairando sobre as universidades públicas. A Unesp, por exemplo, está sem contratar professores por falta de dinheiro. Vai sobrar para alunos e cursos. Agora, 12h40, eu volto já. De volta com Rio Claro Notícias para te orientar. Você que é morador da cidade está com dívida junto à prefeitura. O prazo para ficar em dia e ter alguns benefícios está acabando. E para mais informações eu converso com o Leonardo Alves. Boa tarde, Léo. Como fica o Refis nesses últimos instantes da campanha? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todo mundo que está aqui ligado no Rio Claro Notícias. Olha, o prazo termina amanhã, dia 31, então quem tem dívida tem que ficar atento, viu? Tem muita gente procurando a renegociação, só para a gente ter uma ideia, nos últimos dias, o número de pessoas que passou ali pessoas que passaram pelo Atende Fácil aumentou em 5 vezes, ou seja, a demanda está grande, então tem que todo mundo se planejar. Eu vou conversar agora com o secretário de Finanças aqui da Prefeitura de Rio Claro, Gilmar Dietrich. Gilmar, esse atendimento está sendo feito de maneira satisfatória, tem bastante gente procurando, os cofres públicos estão agradecendo aí com essa procura, como está a situação? Sim, Leonardo, a população realmente está procurando bastante o Atende Fácil, está renegociando suas dívidas, tá? Nós tivemos aí uma arrecadação nesses 3 meses de refis em torno de 4 milhões, sendo que negociados foram 15 milhões, então é um valor bom. Todos sabem que a arrecadação do município no segundo semestre cai significativamente e esse valor vem em boa hora, tá? E já estamos investindo esse valor em Rio Claro mesmo, haja visto as carretas da saúde que chegaram na data de ontem e vão começar a atender aí no mês de setembro. E quem então tiver dívida com o município, quem precisa participar do refis, o que deve fazer agora para não perder essa reta final?
Todos que tiverem dívida com o município, escrita em dívida ativa, seja ela qual for, IPTU, taxa de licença, lixo, o que for, ou até com o DAI, pode procurar o Atende Fácil, na Avenida 2, e levar seus documentos pessoais, SIC, RG, um comprovante da matrícula do imóvel, para saber qual imóvel que está fazendo, e pleitear o seu parcelamento no Atende Fácil. Caso seja de pessoa jurídica, levar também o contrato social. Caso o responsável não possa comparecer, levar uma procuração com firma reconhecida. Pode ser uma procuração simples, não precisa ser aquela procuração de cartório, mas tem que ter firma reconhecida. Você citou o DAI, né? O DAI também tem outras possibilidades, quem tem dívida com a autarquia? O DAI ele tem o parcelamento que faz parte do Refis e que pode ser feito tanto no DAI como no Atende Fácil. E também quem quiser fazer um reparcelamento, uma renegociação de algum parcelamento já existente, com o DAI tem que ir direto no DAI, daí não pode ser feito no Atende Fácil. E agora quem perder o prazo, não conseguir fazer a renegociação das dívidas, o que acontece? A Prefeitura, para não cometer uma injustiça para quem paga em dia ou para quem procurou o Refis, ela pretende fazer uma cobrança mais incisiva, que vai ser encaminhar todos os devedores ao cartório para protesto e uma cobrança até judicial, se for o caso. Isso já a partir de setembro? A partir de setembro. Já a primeira semana de setembro nós já estamos trabalhando nisso daí para realmente começar a receber do pessoal que está inadimplente. Então é importante que todo mundo faça essa renegociação, até mesmo porque tem os benefícios ainda que dá tempo, né, Gilmar? Sim, os benefícios são grandes, tá? Hoje o desconto dos juros e multas varia de 20% a 90%, dependendo muito do número de parcelas que o contribuinte aderir. Então, é bem significativo o desconto, sim. Agora, aquele que deixar para fazer o parcelamento depois, ou quando receber a cartinha de protesto quiser fazer o parcelamento, não vai ter esse desconto e a dívida ficará muito mais alta. Então, seria interessante que procurassem até amanhã o Atende Fácil para fazer o seu refis. Tá certo, muito obrigado, boa tarde para você, viu? Olha, você que então precisa fazer, né, quer dar entrada aí na sua renegociação, pode dar a entrada no processo também pelo site da Prefeitura. O endereço eletrônico é rioclaro.sp.gov.br. Lá terá acesso ao formulário que deve ser preenchido e depois validado no Atende Fácil. O endereço é na Avenida 2, entre ruas 2 e 3, no centro de Rio Claro. Eu volto com você, Paulo Lima. Legal, Léo, obrigado pelas informações. As universidades públicas estão sofrendo diariamente com os cortes nos repasses, melhor dizendo, e também a defasagem nos índices de impostos que são passados para as pesquisas, para a manutenção e também ampliação dos sistemas de ensino e dos cursos. Aqui em Rio Claro, a Unesp está numa situação tão complicada, não só em Rio Claro, a Unesp de maneira geral, mas nós fomos até aqui a unidade que fica em Rio Claro saber qual é o principal ponto que está em discussão. E, segundo a direção por lá, o problema é a contratação de professores. Nem isso a universidade está podendo fazer. Crise. Palavra que está cada vez mais presente em todo lugar e nas universidades públicas a situação é ainda mais crítica. Assim como em outras, a Unesp conta com uma verba enviada pelo governo, o mesmo percentual desde 1995. Com tanta coisa para ser mantida, é claro que as contas já não fecham mais. É um valor que foi estabelecido em 1995. Nós vivíamos uma realidade completamente diferente. Nós estamos sem reajustes salariais, não tem como pagar os professores, não tem como contratar professores que se aposentam, não tem como contratar funcionários que se aposentam. Ou seja, essa conta não fecha. O dinheiro enviado do governo para a Unesp corresponde a uma parte do ICMS, que é o Imposto sobre Mercadorias e Serviços. Porém, nos últimos anos, a universidade cresceu muito e o valor do repasse não supre mais a demanda. Além de ser usado para pagamento de professores e funcionários, o dinheiro também auxilia alunos com moradia e alimentação. Em 1995, a universidade toda tinha 24 mil alunos em cursos de graduação e pós-graduação. Em 2017, esse número saltou para 52 mil. Sem dinheiro, não há contratação de novos professores. Em todo o estado, faltam quase 1.000 profissionais qualificados nas salas de aula. Resultado da saída de professores da instituição por aposentadoria, exoneração ou falecimento. Por enquanto, nós estamos mantendo as aulas e tentando mantê-las com a mesma qualidade, o que não é fácil, contratando substitutos, bolsistas, conferencistas, para que as aulas continuem. A Maíra é estudante de biologia. Além da falta de professores, os alunos também têm sido prejudicados em projetos que vão além da sala de aula. O jeito é se virar para que as atividades continuem. A gente tem alguns campos grandes, que a gente vai para Ubatuba e para o Mato Grosso do Sul, e isso está sendo cortado. Então, os alunos estão se organizando para levantar dinheiro para fazer esses campos acontecerem, para a gente não perder isso completamente. Do outro lado da universidade,
cidade, no curso de Educação Física, a situação se repete e algumas aulas do semestre sofreram atraso. Tem algumas aulas que estão demorando muito para começar, que foram 2 meses sem aula porque não tinha professor e muitos professores são substitutos. E pode piorar. Se não houver reajuste do valor repassado, alguns cursos podem ser fechados por falta de professores e funcionários. Nós não podemos encarar os custos da educação como custos. Nós temos que encarar como investimento, porque toda sociedade que prospera, toda sociedade que tem soberania, que tem cidadãos bem informados, é uma sociedade que investe em educação, né? E me parece que nós estamos na contramão aqui no país, né? Temos visto isso nas agências de fomento, CNPq, na FAPESP e principalmente nas 3 universidades paulistas, um grande retrocesso nesse sentido, né? Enquanto isso, em Brasília, eles querem votar verba de campanha de 3,6 bilhões de reais com as universidades nesta situação. Vamos de previsão do tempo para quarta-feira. Quarta-feira ensolarada e quente com pinta de verão em todo o estado de São Paulo e a tarde segue com picos de calor que ultrapassam os 30 graus nas cidades aqui da região. O que chama a atenção é a qualidade do ar no meio da tarde, chega até 30%. Em Itirapina, haja efeito cebola, viu? Porque a variação é grande. O pessoal sai bem mais agasalhado de manhã, com mínima de 11 graus, mas à tarde passa até calor com 31. Em Santa Gertrudes, esquenta ainda mais, máxima de 34 graus. Em Rio Claro, variação grande também, mínima de 13 e máxima de 32 graus. A seguir tem esporte, o Velo joga fora pela Copa Paulista e tem também um bate-papo com o jornalista Rafael Renzel, um dos 6 sobreviventes do acidente aéreo com a equipe da Chapecoense. Tudo isso depois do intervalo. Hoje tem rodada da Copa Paulista, o Velo enfrenta uma pedreira e fora de casa. No confronto de opostos, Ferroviária e Velo Clube se enfrentam pela 11ª rodada da Copa Paulista em Araraquara. O time da casa está em segundo lugar do Grupo A e já classificado para a segunda fase com 18 pontos. O triplo da pontuação do Galo Vermelho, que luta para sair da lanterna e precisa dos 3 pontos para se aproximar da zona de classificação, já que perdeu o último jogo em casa por 2-0 para o Linense. Com a derrota, o Velo soma 6 jogos sem vitória. O Rio Claro Notícias conversou com o jornalista Rafael Renzel, que esteve ontem aqui na cidade para uma palestra. Ele é um dos sobreviventes do acidente aéreo com a equipe da Chapecoense no fim do ano passado. No bate-papo, lembranças da noite da queda e as lições que ficaram e hoje são passadas para muitas pessoas. Terça-feira, 29 de novembro do ano passado. Quem que não acordou muito triste com a notícia da queda do avião da Chapecoense? Eu com certeza fui um deles, sou apaixonado por futebol. E a gente está aqui com um dos 6 sobreviventes, aliás, o único jornalista sobrevivente dessa tragédia. Foram 71 mortos entre tripulação, jogadores, jornalistas. Foi um momento muito triste e muito marcante para o esporte e para o futebol brasileiro. Para falar sobre isso, a gente está aqui com o Rafael Renzel, dispensa a apresentação, todo mundo já sabe. Rafael, eu sei que você fez aniversário dia 25 de agosto. Isso. Deixa eu perguntar uma coisa. A partir do ano passado, 2 aniversários por ano? Hoje eu estou completando 9 meses, nesse dia 28, né, de 28 para 29 de agosto. Porque é uma data muito marcante nas nossas vidas, né? Então, se eu te disser que eu faço aniversário em 25 de agosto, eu não posso esquecer da minha data de aniversário colombiana, porque eu renasci lá graças aos colombianos, né? Que trabalharam para que eu pudesse estar vivo. Então, comemoro, dia 29 também vai ser um dia muito emocionante, não só para mim, né? Mas principalmente também para aqueles que perderam pessoas e que vai marcar um ano, né? Tá longe ainda, 3 meses, mas já se foram 9, né? 9 meses da tragédia da Chape. Eu estava vendo esses dias um vídeo que usa o Neto, o Foman e o Ruschel, e eles falam do tempo antes do acidente, dos instantes. Eu não sei se você viu esse vídeo. O Jackson Foman, ele até brinca, ele fala assim, todo jogo, toda viagem, a gente
jogava cacheta, era pagode. Você tem essas lembranças antes de você perceber que a luz apagou, de começar a dar uma pane? Eu só apaguei na hora que deu impacto, né? Que aí você bate a 250 km por hora, né? Então eu estava acordado, estava conversando com os amigos, falando sobre TV, sobre rádio, tinha imprensa nacional e não tinha tristeza, né? Claro que numa viagem de 4 horas e meia, você sai daqui, vai para ali, você hora tá lendo, tá vendo vídeo, hora tinha um pessoal jogando PlayStation, né? Que tinha um equipamento lá para fazer isso e era isso aí, né? Não tem, era um voo normal, fretado, que infelizmente por falta de combustível caiu, né, e causou tantas mortes assim. Mas o clima era tranquilo, né, até a hora que apagou a luz. Aí uns ficaram mais tensos, mas não houve correria, não houve nada, né, apenas o avião continuou planando, como ele já vinha planando com os motores ligados, e acabou colidindo por conta do erro do piloto de administrar as altitudes, né. Ele achava que estava em 9.000 e estava em 8.400 metros e foi pés. E foi o momento da colisão. E aí você só acorda depois? Só acordo no meio do mato, né? E fiquei 5 horas lá até até que eu fui acordado por um policial gritando, né? Pelo grito. E aí eu mesmo coordenei, digamos assim, o local onde eu estava e como as pessoas tinham que me tirar, porque eu estava muito íngreme, né? Eu podia voltar a cair de frente, eu estava preso no cinto, né? E graças a Deus deu tudo certo, né? Eu fui retirado, fui levado para o hospital. Foram momentos muito difíceis para mim, mas principalmente para a família, né? Porque você está lá sedado. Tudo bem, você não sabe nem o que está acontecendo. Agora, a família sofre demais, né? Sofre demais e, felizmente, né? Felizmente, demos a volta por cima e hoje vivemos nossa vida tranquilamente, né? Depois de tudo que aconteceu, estamos vivendo tranquilamente. Alô, torcedor, estamos na reta final, 46 minutos, restam 3 minutos para acabar o jogo. As pessoas sofrem mais do que você, né? Por exemplo, eu não consigo imaginar a dor de quem perdeu. Eu não consigo imaginar a dor de quem torce e, de repente, vai para um estádio para velar os seus mortos. Eu não consigo imaginar a dor da pessoa hoje 9 meses, né, dos outros, né, dos que morreram. Então a dor do outro é muito maior do que a nossa, né? E eu sempre que posso eu sou uma espécie de consolador. Eu tenho que consolar essas pessoas. Eu tenho que ajustar. Mas é claro que é extremamente emocionante tu voltar na arena fazer um jogo, porque nenhum dos jogadores está lá, né? Sim. Ficaram 2 anos e meio na cidade, nenhum está lá. Daí você vai para Barcelona ver o Alan voltando. Não é o Alan jogar ou o Messi jogar, é o fato de um cara que quase morreu, voltou. Então você imagina contra o Barcelona essa mensagem que o Alan levou para milhões de pessoas que de repente estão querendo se matar, estão querendo, sabe, ceifar a própria vida por motivos muito menos importantes. O mundo que acompanhou a tragédia acompanhou a volta. Eu acho que isso é importante. Chapecó também sofreu demais, depois nós voltamos, estamos chegando, né? O Foman, depois vemos eu e Alan, depois voltou o Neto, praticamente pelo mesmo caminho por onde os caixões passaram, né? Diferença de 1 quilômetro para o hospital e para a Arena Condá. Então isso também é o caminho da vida também, né? 2 minutos e meio. Que a gente possa tirar todos nós, todos nossos 17 mil torcedores da Arena Condá, tirar com os olhos. O livro, assim como as palestras, fazem parte de uma motivação própria, de mostrar para os outros também que a vida vale a pena e que... O livro foi uma decisão, na minha opinião, acertada, porque ele chega muito mais longe, né? Ele chega às pessoas, é uma homenagem às pessoas, aos parentes das vítimas, né? E também, claro, para os sobreviventes, né? Sejam eles bolivianos ou brasileiros. Também tem uma sequência cronológica de fotos, né? E tem uma foto aqui que é impressionante, né? Que eu tirei antes do avião decolar, motores ligados, eu desci só para tirar uma foto do voo do avião da Lamia. E foi a última foto que se tirou de fora, né? Sobre as palestras, Rafael, como que você trata, como que você vê o público acompanhando? O público é, assim, variado, as pessoas se emocionam por conta da história. As pessoas, elas têm as suas particularidades também, né? E como eu sempre falo, eu não quero que as pessoas olhem só para a minha história, assim, vendo se eu sofri, se eu não sofri, se eu estou alegre, se eu não estou alegre. Quero que as pessoas olhem para elas, né? Que o objetivo é que as pessoas se enxerguem, né? Procurem dentro delas o que ela perdeu de repente. É uma palestra de autoajuda, mas é uma palestra com história, né? Que é a história da nossa viagem, da nossa alegria, da nossa tristeza. E no final tem muita gente emocionada mesmo. Vai partir Cauteruccio, jogou para dentro da área, sobrou. Não! Meu Deus, Danilo! Meu Deus, Danilo! Deus, Danilo! Voltou, bateu em cima do Neto! Vale a pena viver, né? Sempre existe um novo dia. A gente às vezes foca só no problema e a solução está ali do lado, né? Então quando está acontecendo, relaxa. O problema não é... Só existe um problema que não tem solução, que é a morte. Somente isso. O resto tem solução.
e que isso, a história dos sobreviventes, possa iluminar muito a vida de outras pessoas. Tá certo. Belezinha? Então, muito obrigado. Valeu, cara. Um abraço para todo mundo aí. Finalista da Copa Sul-Americana! O meu coração se enche de alegria, torcedores! Que bela história, apesar de toda a tragédia, a superação sempre tem que acontecer, seja de uma forma ou de outra. E o Claro Notícias fica por aqui, fica agora com o Jogo Rápido, o Samir está na área já, e eu volto amanhã às 7h30 da manhã com o Acorda, notícias fresquinhas para começar o seu dia aí. Eu, claro, espero a sua participação. Até lá.